Como ter uma rotina de disciplina sem ter motivação. O método secreto. Se você espera motivação para ser disciplinado, você já perdeu. Não porque você seja fraco, incapaz ou desorganizado, mas porque você foi ensinado a depender de algo que nunca foi confiável. Motivação é um estado emocional, e estados emocionais mudam. Eles oscilam com o humor, com o cansaço, com a opinião dos outros, com o clima, com o resultado do dia anterior. Quando você baseia sua rotina nisso, você entrega o controle da sua vida para fatores que você não domina. É por isso que tantas promessas morrem rápido. A empolgação inicial cria a ilusão de mudança, mas quando a realidade aparece, o compromisso desaparece. E então você começa a acreditar que o problema é você. Não é. Pensa comigo. Quantas vezes você disse que agora ia ser diferente, que ia acordar cedo, manter o foco, criar disciplina, mudar seus hábitos? Nos primeiros dias até funcionou. Depois veio o cansaço. Depois veio a dúvida. Depois veio aquela voz interna dizendo que amanhã você compensa. É nesse ponto que a maioria desiste. Não por falta de sonho, mas por excesso de negociação interna. Toda vez que você acorda e pergunta para si mesmo se vai fazer ou não o que precisa ser feito, você já está criando desgaste mental. O cérebro odeia decidir. Ele não resiste ao esforço. Ele resiste à repetição de escolhas. Cada decisão não tomada enfraquece a próxima, e ninguém te ensinou isso. Existe uma mentira silenciosa que se espalhou no desenvolvimento pessoal. A ideia de que primeiro você precisa se sentir bem para agir. De que a ação é consequência da motivação. Isso inverte completamente a lógica da disciplina. Ação vem antes do sentimento. Sempre veio. Pessoas consistentes não esperam vontade. Elas se movem mesmo sem ela. E não porque são mais fortes, mas porque aprenderam a não negociar com a própria mente. O problema não é a falta de disciplina. É o excesso de conversa interna antes da ação. Quando você entende isso, algo muda. Você para de tentar se convencer e começa a se comprometer. Você para de buscar motivação e começa a construir estrutura. Disciplina não é força de vontade o tempo todo. Disciplina é criar condições onde a vontade deixa de ser necessária. É eliminar a pergunta diária. É reduzir o atrito. É agir no automático quando o emocional tenta te puxar para trás. E isso não tem nada a ver com ser duro consigo mesmo. Tem a ver com ser inteligente. Talvez ninguém nunca tenha te dito isso de forma direta, mas a motivação falha exatamente nos momentos que definem quem você se torna. Nos dias bons, qualquer um faz. Nos dias ruins, só quem tem método continua. É por isso que pessoas comuns constroem resultados extraordinários enquanto outras, igualmente capazes, ficam presas no mesmo lugar. Não é talento, não é sorte, é sistema, é mentalidade aplicada na prática, é decisão sustentada no silêncio, quando ninguém está vendo e nada parece recompensador. Se você continuar esperando se sentir pronto, inspirado ou confiante, vai continuar adiando a vida que você diz querer. A disciplina real começa quando você age sem negociar com o seu estado emocional. E o que você vai aprender a partir daqui é como fazer isso de forma prática, sustentável e sem depender da motivação. Porque quando você entende esse princípio, você para de lutar contra si mesmo e começa, finalmente, a avançar. O erro invisível. A maioria das pessoas acredita que falha na disciplina porque é fraca, indisciplinada ou inconsistente. Essa crença é confortável porque tira o peso da responsabilidade real. Mas ela é falsa. O verdadeiro problema não está na sua força de vontade, está no sistema que você tenta usar. Você foi ensinado a construir disciplina com emoção, quando disciplina é engenharia mental. É estrutura. É desenho inteligente do comportamento. Quando você tenta sustentar uma rotina apenas com vontade, você está lutando contra a forma como o cérebro funciona. E essa luta sempre termina em desistência. O cérebro humano não foi feito para decidir o tempo todo. Cada escolha consome energia mental. Cada negociação interna drena foco.
Quando você acorda e pergunta se vai treinar, se vai estudar, se vai manter a rotina, você já está gastando recursos antes mesmo de agir. No começo do dia, isso parece inofensivo. Com o passar das horas, o cansaço se acumula e a decisão mais fácil vence. Não porque você não quer crescer, mas porque o cérebro busca a economia. Ele sempre vai escolher o caminho de menor resistência quando não existe um sistema claro guiando a ação. É por isso que a motivação falha. Ela exige que você decida de novo todos os dias. E decidir todos os dias cansa. A disciplina não quebra porque você não tem energia suficiente. Ela quebra porque você cria escolhas demais. Quanto mais opções, mais atraso. Quanto mais atraso, mais culpa. Quanto mais culpa, menos ação. Esse ciclo é silencioso e destrutivo. E quase ninguém percebe que está preso nele. Observe as pessoas que parecem naturalmente disciplinadas. Elas não são mais animadas. Elas não estão mais motivadas. Elas simplesmente reduziram o número de decisões que precisam tomar. Elas sabem o que fazem, quando fazem e como fazem. Não existe espaço para debate interno. Existe execução. Enquanto muitos gastam energia pensando se deveriam agir, essas pessoas já estão em movimento. Não porque são melhores, mas porque construíram um sistema que decide por elas. Outro erro invisível é acreditar que disciplina precisa ser intensa, que você precisa mudar tudo de uma vez. Isso cria uma pressão absurda e irreal. O cérebro percebe essa exigência como ameaça e responde com resistência. Quanto maior a mudança exigida, maior a chance de abandono. Disciplina não é sobre fazer muito, é sobre fazer sempre. E para fazer sempre, o sistema precisa ser simples, previsível e sustentável. Quando você tenta mudar sua vida com grandes promessas e rotinas perfeitas, você cria um peso que não consegue carregar por muito tempo. A mente começa a procurar desculpas. O corpo começa a atrasar. A rotina começa a quebrar. E então você volta para o ponto inicial, acreditando que falhou de novo. Na verdade, você só usou a ferramenta errada. O problema não é falta de disciplina, é excesso de escolhas. É confiar demais na emoção e de menos na estrutura. É tentar vencer no esforço aquilo que só se vence no método. Quando você entende isso, você para de se culpar e começa a corrigir a causa real. E é exatamente aqui que entra o método que muda tudo. Um método que não exige motivação, não depende de força de vontade, e funciona mesmo quando você não está com vontade nenhuma de agir. O método secreto. O método que realmente cria disciplina não começa tentando te deixar mais forte. Ele começa te deixando menos exposto ao erro. A maioria das pessoas acredita que disciplina é resistência, quando na verdade é remoção. Remoção de escolhas, remoção de negociações internas, remoção de espaços onde a mente pode sabotar a ação. O segredo não está em fazer mais esforço, está em decidir menos. Quanto menos você decide, mais você executa. Quanto mais você executa, menos depende de motivação. Tudo começa com uma decisão única. Não uma decisão emocional, feita no calor da empolgação, mas uma decisão fria, racional, tomada quando você está calmo. Essa decisão define uma regra simples e inegociável. Não é algo grandioso, é algo claro. Quando chega a hora, você age, sem debate, sem ajuste, sem perguntar como se sente. Pessoas disciplinadas não acordam todos os dias perguntando se vão cumprir a rotina. Elas já decidiram antes. A execução é apenas consequência. Quando você decide uma vez e remove a possibilidade de renegociar, você poupa energia mental. E essa economia é o que sustenta a consistência. O segundo ponto do método é entender que disciplina não começa grande. Ela começa pequena, ridiculamente pequena. O cérebro aceita o pequeno porque não o vê como ameaça. Quando você tenta mudar tudo de uma vez, o cérebro entra em modo de defesa. Quando você reduz a ação ao mínimo possível, ele coopera. A maioria das pessoas abandona porque tenta performar. Disciplina não é performance, é presença.
É aparecer mesmo quando o resultado é irrelevante. O pequeno feito todos os dias constrói algo que o grande feito ocasionalmente jamais constrói. Identidade. Existe um momento específico em que a disciplina nasce. Não é quando você está animado, é quando você age mesmo sem vontade e percebe que nada de ruim aconteceu. Esse momento muda a relação com o esforço. Você começa a entender que o desconforto não te destrói. Ele apenas passa. E quanto mais vezes você atravessa esse desconforto em ações pequenas, mais confiança você constrói em si mesmo. Não uma confiança emocional, mas uma confiança estrutural. Você começa a confiar que faz o que precisa ser feito, independentemente do estado interno. O terceiro elemento do método é o ambiente. Confiar na mente é um erro. A mente cansa, se distrai, inventa desculpas. O ambiente não. Ele empurra ou bloqueia comportamentos de forma silenciosa. Pessoas disciplinadas não confiam na força de vontade. Elas constroem cenários que facilitam a ação certa e dificultam a errada. O que está ao seu redor decide mais do que o que está dentro de você. Quando o ambiente está alinhado com a rotina, a disciplina acontece quase sem esforço. Quando está desalinhado, até a pessoa mais motivada falha. Esse método funciona porque ele respeita a natureza humana. Ele não exige perfeição. Ele exige clareza. Ele não pede intensidade. Ele pede constância. Ele não depende de motivação. Ele cria movimento antes que a mente tenha tempo de sabotar. Quando você aplica isso, algo interessante acontece. A disciplina deixa de ser um peso e passa a ser um padrão. Você não sente que está lutando contra si mesmo. Você sente que está apenas cumprindo quem decidiu ser. E é aqui que a maioria ainda não percebe a profundidade disso. Esse método não serve apenas para criar uma rotina. Ele serve para mudar a forma como você se enxerga. Cada pequena execução reforça uma identidade silenciosa. E quando a identidade muda, o comportamento segue. É sobre isso que vamos falar a seguir. Sobre o ponto que quase ninguém aborda, mas que define quem permanece consistente a longo prazo. A mudança de identidade. Existe um nível da disciplina que quase ninguém alcança, porque quase ninguém fala sobre ele. A maioria das pessoas tenta mudar o comportamento sem tocar na identidade. Elas querem agir diferente, mas continuam se vendo da mesma forma. Esse é o conflito invisível que sabota a consistência. Toda ação que você executa precisa estar alinhada com quem você acredita ser. Quando não está, o cérebro cria resistência. Não por maldade, mas por coerência interna. Ele sempre tenta proteger a identidade atual, mesmo que ela esteja te limitando. Pessoas disciplinadas não acordam pensando em esforço. Elas acordam agindo de acordo com o tipo de pessoa que acreditam ser. Elas não se perguntam se vão cumprir a rotina. Elas apenas cumprem. Não porque têm mais força, mas porque aquilo confirma a identidade delas. Quando você entende isso, percebe que disciplina não é algo que você força. É algo que você expressa. A ação deixa de ser um sacrifício e passa a ser uma confirmação silenciosa de quem você decidiu se tornar. O problema é que a maioria constrói a identidade baseada no passado. Frases como: "Eu sempre fui assim", "Eu não consigo manter rotina", "Eu começo e paro". Cada vez que você repete isso, você reforça uma identidade que luta contra qualquer tentativa de disciplina. E o cérebro odeia incoerência. Ele prefere manter o padrão conhecido do que se aventurar em algo que ameaça a imagem interna. Por isso, mudanças bruscas falham. Elas exigem uma identidade que ainda não foi construída. A forma correta de mudar a identidade não é com afirmações vazias ou visualizações distantes. É com evidência diária. Cada pequena ação cumprida gera uma prova, e o cérebro funciona com provas. Quando você cumpre uma rotina mínima, mesmo sem vontade, você envia uma mensagem clara para si mesmo. Eu sou o tipo de pessoa que faz o que precisa ser feito. Essa mensagem, repetida em silêncio, muda mais do que qualquer discurso motivacional. Identidade é consequência de comportamento repetido, não de desejo. Existe um ponto decisivo nesse processo.
Quando você para de buscar resultados imediatos e começa a buscar coerência interna. Você não age para se sentir melhor. Você age para ser consistente com quem está se tornando. Isso muda tudo. Porque mesmo nos dias ruins, a pergunta deixa de ser se vale a pena. A pergunta passa a ser quem você é quando ninguém está olhando. E essa pergunta guia a ação sem necessidade de motivação. Quando a disciplina é baseada em identidade, ela sobrevive ao cansaço, ao desânimo e à falta de resultados visíveis. Você continua porque parar seria incoerente com quem você decidiu ser. E essa coerência cria algo poderoso, autoconfiança real. Não aquela baseada em palavras, mas aquela construída na prática. Você começa a confiar em si mesmo porque tem histórico. Você tem provas. E essa confiança silenciosa sustenta a disciplina muito mais do que qualquer empolgação passageira. Mas ainda existe um teste final. Um momento que define se essa identidade realmente está enraizada. Os dias em que você não quer fazer nada. Os dias em que a mente pede descanso, desculpa, adiamento. É nesses dias que tudo é decidido. E é exatamente sobre isso que você precisa entender agora. A regra dos dias sem vontade. Os dias em que você não tem vontade são os dias que constroem ou destroem a disciplina. Todo mundo consegue agir quando está animado, descansado ou inspirado. Isso não prova nada. O que define quem você é acontece quando o corpo pesa, a mente questiona e a motivação desaparece. Esses dias não são exceções. Eles são a regra. E se você não tiver um acordo claro consigo mesmo para esses momentos, você vai falhar. Não por falta de caráter, mas por falta de estratégia. A maioria das pessoas erra porque trata os dias ruins como dias perdidos. Elas acreditam que se não conseguem fazer tudo, então não vale a pena fazer nada. Esse pensamento é fatal para a consistência. Disciplina não exige desempenho alto todos os dias. Ela exige continuidade. Quando você entende isso, cria uma regra simples para os dias sem vontade. Nesses dias, o objetivo não é avançar, é não quebrar, é manter o fio da identidade intacto. Existe uma diferença enorme entre descansar e desistir. Descansar é uma decisão consciente dentro do sistema. Desistir é uma fuga emocional fora dele. Nos dias sem vontade, você não precisa provar nada para ninguém. Você só precisa cumprir o mínimo que mantém o hábito vivo. Esse mínimo não é fraco. Ele é estratégico. Ele diz ao cérebro que você continua sendo quem decidiu ser, mesmo quando as condições não são favoráveis. Essa regra protege você de um erro comum, o erro de transformar disciplina em punição. Quando você exige intensidade todos os dias, o cérebro começa a associar rotina com sofrimento. E tudo que o cérebro associa com sofrimento tende a ser evitado. A regra do mínimo nos dias ruins mantém a relação saudável com o hábito. Você não cria trauma com a rotina, você cria estabilidade. O mais interessante é que, muitas vezes, o mínimo vira mais. Você começa sem vontade, faz o básico e de repente percebe que consegue continuar. Mas isso não é o objetivo. O objetivo é aparecer. É cumprir o acordo. É manter a identidade ativa. Mesmo quando você para no mínimo, você vence. Porque você não quebrou a promessa feita a si mesmo. E isso fortalece algo muito mais importante do que produtividade. Fortalece a confiança. Com o tempo, esses dias deixam de ser ameaças. Eles se tornam testes silenciosos que você passa sem drama. Você não precisa mais se convencer. Você já sabe o que fazer. A disciplina deixa de depender do humor. Ela passa a existir como um padrão. E quando isso acontece, algo muda na sua vida inteira. Você percebe que não precisa se sentir bem para agir. Você precisa agir para se tornar alguém confiável para si mesmo. Agora existe apenas um passo final. O momento de consolidar tudo isso em uma decisão clara. Um fechamento que transforma entendimento em ação. Porque conhecimento sem aplicação não muda nada. E é exatamente isso que precisa acontecer agora. Tudo o que você ouviu até aqui aponta para uma verdade simples e desconfortável. Você não precisa de motivação para mudar sua vida.
Você precisa parar de negociar com a própria mente. Disciplina não é um sentimento que aparece quando tudo está alinhado. Ela é uma decisão que se mantém quando nada parece colaborar. Quando você entende isso, para de buscar atalhos emocionais e começa a construir algo sólido. Algo que não depende do seu humor, do seu cansaço ou da opinião de ninguém. Você percebe que disciplina não é rigidez. É clareza. É saber o que precisa ser feito e executar, mesmo em silêncio, mesmo sem aplauso, mesmo sem vontade. É criar sistemas que te protegem de você mesmo nos dias fracos e te conduzem nos dias fortes. É agir antes que a dúvida cresça. É confiar menos no impulso e mais no acordo que você fez consigo mesmo. A maioria das pessoas passa a vida esperando se sentir pronta, esperando o momento certo, o ânimo certo, a confiança certa. Esse momento não chega. O que chega é o tempo passando. E com ele, a frustração de saber que você poderia ter sido mais consistente. Mas ainda há uma escolha disponível. A escolha de decidir hoje e não renegociar amanhã. A escolha de construir disciplina como identidade, não como esforço temporário. Quando você faz isso, algo poderoso acontece. Você começa a se respeitar. E o respeito próprio nasce quando suas ações confirmam suas palavras. Não é sobre perfeição. É sobre coerência. É sobre mostrar para si mesmo, todos os dias, que você faz o que precisa ser feito, independentemente do estado emocional. Essa confiança silenciosa muda tudo. Ela muda como você trabalha, como você se compromete, como você enfrenta desafios. Se existe uma mensagem que precisa ficar clara, é esta. Disciplina não é sobre sentir, é sobre fazer. E quanto mais você faz, menos você depende do sentir. O controle volta para suas mãos. O progresso deixa de ser acidental e passa a ser inevitável. Você não precisa mudar tudo hoje. Você precisa decidir uma coisa e cumprir. Amanhã você repete. E no dia seguinte de novo. É assim que uma rotina nasce. É assim que uma mentalidade forte se constrói. Agora a pergunta não é se você consegue. É se você está disposto a parar de negociar e começar a agir. Porque a partir do momento em que você entende isso, não existe mais desculpa. Existe apenas decisão.